Olá, queridas alunas e alunos do Legale, sejam bem-vindos às previdenciaristas, um ano após a reforma. E eu tenho a honra de fazer a abertura desse grande evento, contando para vocês o que mudou na minha advocacia, no meu escritório, após um ano da emenda constitucional 103 de 2019. Nós acordamos no dia 12 de novembro de 2019, com a promulgação da emenda constitucional 103. No dia 13 ela foi publicada e no dia 14 ela passou a viger. Ou seja, eu tenho um direito previdenciário até 13 de 11 de 2019 e eu tenho um direito previdenciário a partir de 14 de 11 de 2019. E você, aí, do seu escritório, você já se adaptou a tantas mudanças? Você já entendeu o sistema do INSS? Você entendeu, além da emenda constitucional 103, o decreto 10.410, o 10.491, ambos de 2020, que alteraram o decreto 3.048 de 99? Você já entendeu também a portaria 450? Passou muitos meses da reforma, do início da reforma da Previdência, e hoje a gente vive o quê? E hoje a gente vive uma nova realidade nos nossos escritórios. E a gente veio falar sobre isso nesse evento maravilhoso, cheio de mulheres lindas que vivem a prática do direito previdenciário. O que mudou na sua advocacia? Você está preparado para tantas mudanças? Bom, o que mudou na minha advocacia? Eu vou contar um pouquinho para vocês o que aconteceu comigo nesses 12 meses. Toda aquela ansiedade, toda aquela insegurança, hoje elas foram transformadas em algumas verdades, em outras dúvidas, mas eu vim contar um pouquinho para vocês sobre isso. Advocacia previdenciária um ano após a reforma. Hoje nós temos uma ascensão do direito previdenciário. Nós temos novas oportunidades de atuação no direito previdenciário. Hoje, nós saímos de uma advocacia que era totalmente o quê? Contenciosa e judicial para uma advocacia previdenciária que tem como base o quê? O consultivo, o administrativo, que tem como base a resposta a diversas perguntas dos nossos clientes. O que você mais tinha dúvida nesse tempo todo, Ana Júlia? As minhas maiores dúvidas, com toda certeza, eram com relação a como o INSS ele iria entender a reforma, como ele iria processar os benefícios a partir de 14 de 11 de 2019. E essas respostas eu já tenho para vocês. Hoje nós temos um sistema do INSS que está funcionando. Hoje nós temos um novo formato de carta de concessão. Mas os nossos clientes eles mudaram. Os nossos clientes de hoje, eles precisam de um atendimento muito diferente, um atendimento individualizado, personalizado, que consigam entender a fundo a necessidade do benefício. Eu não estou aqui para conceder um benefício, eu estou aqui para conceder o melhor benefício para o meu cliente, o melhor benefício. E eu vou ensinar isso para vocês. O nosso cliente hoje, ele tem o quê? Ele tem 3 perguntas essenciais. Ele não sabe responder. E quais são essas 3 perguntas essenciais? Quais as respostas que eles querem? É o famoso CQC dos benefícios previdenciários. Como vou me aposentar? Como? Em que modalidade? Vou me aposentar na nova aposentadoria, a aposentadoria programada? O homem com 65 anos e a mulher com 62 anos, o homem com 20 anos de tempo de contribuição e a mulher com 15 anos de contribuição? Ou ainda, eu vou me valer de alguma das regras de transição? 4 regras de tempo, uma regra de idade, 3 regras dos professores e uma regra de transição de aposentadoria especial. Ou seja, eu tenho 9 regras de transição. Você está preparado para encarar essas 9 regras de transição? Como? Essa é a primeira pergunta que ele quer saber. Quando ele vai o quê? Quando ele vai se aposentar?
Se vai ser com base no direito adquirido, se vai ser o quê? Nessas regras de transição, qual é essa data? Ele quer saber data. E a terceira e última pergunta, quanto eu vou o quê? Quanto eu vou ganhar? E essa pergunta é aquela pergunta que ele nos faz com tanto que, com tanta dificuldade. Doutor, doutora, eu vou ganhar um salário mínimo só? Eu vou ganhar o que eu ganhava? Eu vou ser afetada pelo fator previdenciário? Eu sei que, como, quando e quanto. Sabe quem quer saber o quanto? Não é aquele que vai o quê? Não é aquele que vai receber, que sempre pagou por um salário mínimo. Eu brinco que é o média o média e o alta renda previdenciária. É aquele que ganha em torno de R$ 2.500, R$ 3.000, até próximo ao teto da Previdência. Esse está preocupado com quanto e não quando. Às vezes vale a pena para ele esperar mais um pouquinho e entrar numa das regras de transição. Eu quero que vocês estudem muito as regras de transição do direito previdenciário, da emenda constitucional 103, artigo 15, artigo 16, artigo 17, artigo 18, artigo 20. Aqui eu tenho todas as regras de transição da aposentadoria por tempo e da regra de transição da aposentadoria por idade. Para você poder responder para o seu cliente como, quando e quanto ele vai ganhar. A nossa maior dúvida, e eu acho que há muitas dúvidas de vocês também, era de como o INSS ia processar esses benefícios. Se o INSS, ele iria realmente valer-se, aplicar o direito adquirido. Todo mundo queria saber isso. E INSS, se eu já tinha os 35 anos de tempo de contribuição antes da reforma, ou se eu já tinha, se eu sou mulher, 30 anos de contribuição antes da reforma, você vai aplicar o direito adquirido mesmo se eu requerer esse benefício depois? Essa era uma grande dúvida. Você vai conceder o melhor benefício? E quando nós pudemos dar essas respostas? A emenda de novembro, novembro de 2019, a partir de abril, nós temos o quê? Nós temos as primeiras análises do INSS após a portaria 450. Eu queria ver como ele iria o quê? Como ele iria analisar o benefício de uma pessoa que preencheu os requisitos antes da reforma, mas requereu esse benefício depois. Se ele iria conceder o benefício, o melhor benefício. E hoje eu falo com segurança para vocês. Hoje eu falo com maior segurança desse mundo. Ele para as análises em 13/11 de 2019. Ele analisa o tempo de contribuição e a idade do segurado até 13/11 de 2019, que é a data limite para o início da nova Previdência. Ou seja, se o meu cliente preencheu os requisitos até 13/11 de 2019, ele vai se valer-se do quê? Das regras antigas, com base na Lei 8.213 de 91, inclusive com relação à sistemática de cálculo, média dos 80% maiores salários de contribuição de julho de 94 para cá. Mas se isso não for vantajoso para o cliente, o INSS, ele também vai o quê? Ele também vai mostrar se ele vai fazer parte de alguma regra de transição. Então, hoje, a nossa primeira dúvida foi respondida após 12 meses da reforma, sistema do INSS, que é com relação à aplicação do direito adquirido ao artigo 3º da Emenda Constitucional 103. A concessão de aposentadoria ao segurado do regime geral de previdência e de pensão por morte aos respectivos dependentes será assegurada a qualquer tempo, desde que tenham sido cumpridos os requisitos para obtenção desses benefícios até a data da entrada em vigor desta emenda, ou seja, até 13/11 de 2019, eu tenho que cumprir os requisitos. Os proventos de aposentadoria devidas ao segurado, a que se refere o CAPT, aquele que já tem direito adquirido, devidas aos seus dependentes, serão apurados de acordo com a legislação em vigor, à época que foram atendidos. E olha o INSS, olha o sistema aqui mostrando, mesmo se eu fiz o requerimento depois, ele implanta, ele analisa o direito adquirido? Sim. Cliente o quê? Direito à aposentadoria por tempo integral antes da emenda constitucional 103? Sim. Ele tinha até 13/11 de 2019, 35 anos, 6 meses e 9 dias. Tinha 53 anos de idade. O INSS parou a análise nessa data, por mais que ele tenha requerido o benefício depois.
no formato de carta de concessão, demonstra isso para a gente. Olhem como ficou a análise de direito até a reforma. Em 13/11/2019, sempre ele para. Ele trouxe o direito adquirido. Depois ele faz análise de regras de transição. Novo formato de carta de concessão. Requerimento do benefício, 9/1/2020. Mas ele para a contagem em 13/11/2019. 53 anos, 2 meses e 26 dias. 35 anos, 6 meses e 9 dias. Até a DER, 9/1/2020. Ele não contribui mais nada, ele só aumentou a idade. Olha o valor desse benefício, 2.240, com base na regra do direito adquirido. Se ele fosse se valer da regra do pedágio de 50%, uma vez que ele não tinha os 60 anos para a regra de transição do pedágio de 100, ele iria receber 2.066. O direito adquirido aqui foi mais vantajoso. Meu segurado ganhou quase R$200 a mais e o INSS aplicou a regra do melhor benefício. Você, meu aluno, você precisa conhecer toda a sistemática de cálculo, todos os requisitos até 13/11/2019, para saber se o seu cliente tinha direito adquirido, para lutar, para buscar o melhor benefício. Só que muitas vezes ele tem direito adquirido, mas às vezes a regra de transição é mais o quê? É mais vantajosa. Por isso, você que é nosso aluno, você precisa conhecer todas as regras de transição para saber se para o seu cliente não vale mais a pena esperar um pouquinho mais, se para o seu cliente não vale a pena a aplicação da emenda constitucional 103, inclusive com relação à sistemática de cálculos. Eu preciso conhecer a antiga Previdência, com base na Lei 8.213 e a nova Previdência, para garantir o melhor benefício para o meu cliente. Eu já mostrei para vocês como o INSS está fazendo. Agora, depende de vocês utilizarem estratégias eficazes na hora da concessão do melhor benefício. Vejam esse cliente. Será que era melhor para ele o direito adquirido ou esperar um pouquinho mais e ter direito a uma regra de transição? Vejam comigo. Sempre o direito adquirido é vantajoso? Não. Meu cliente, com base no direito adquirido, até 13/11/2019, ele tinha 59 anos, 10 meses e 2 dias, 35 anos, 1 mês e 2 dias. Ou seja, já tinha tempo de contribuição, já tinha tempo de contribuição mínimo. Era só esperar a idade chegar. Que idade? 60 anos, para se valer da melhor regra de transição, uma das melhores regras de transição da emenda constitucional 103, aquela do pedágio de 100%. 100% por quê? Porque não tem fator previdenciário. Ele tem que ter os 35 anos. Ele tem que ter o quê? 60 anos de idade. E se na data do início de vigência ele ainda não tiver os 35, ele vai ter que pagar o quê? 100% do tempo que faltava para ele preencher o tempo mínimo de contribuição em 13/11. Esse meu cliente já tinha o tempo. Não tinha que pagar mais pedágio nenhum. Mas ele precisava esperar a idade chegar. E a ansiedade toma conta do advogado. Você não deve se levar pela emoção. Se você fosse como os outros, se eu fosse como os outros e desse entrada em 13/11/2019, requerendo o benefício com base no direito adquirido, meu cliente receberia 3.146. Mas não, dei entrada no aniversário dele, esperei ele completar em 16/1/2020 o quê? Os 60 anos. E olha, o resultado que eu dei para o meu cliente, um benefício de 3.470,23. Isso aqui mostra o quê? Que a regra de transição por poucos dias pode ser muito mais benéfica do que o direito adquirido. E só você, bom advogado, que está incessantemente lutando pelo melhor benefício do seu cliente, pode responder. Pessoal, a advocacia previdenciária mudou. A advocacia previdenciária é para especialista. Aqui não cabe a figura do advogado aventureiro. Aqui, só aquele que estuda muito consegue garantir o melhor benefício para o nosso cliente. E você,
Eu sei, você é capaz. Busquemos incessantemente a advocacia previdenciária de resultado, a melhor advocacia. Um ano da reforma e muitas grandes oportunidades. Fiquem com Deus, aproveitem esse dia maravilhoso com palestras brilhantes. E logo mais, a minha parceira, Gisele Paiva, vai finalizar esse evento contando mais um pouquinho do que mudou no escritório da advocacia dela. Todas as mudanças. Como nós podemos o quê? Diferenciar o nosso trabalho num momento de tantas dúvidas. E hoje com algumas certezas. Fiquem com Deus e aproveitem esse grande evento.